Segunda coisa que Jesus proíbe é a vã repetição, versos 7 e 8. E aqui o alvo, primeiro ele usou os fariseus, né, como exemplo daquilo que nós não devemos ser. E agora ele usa os pagãos como também exemplo de como não devemos orar. Os pagãos, eles também eram bastante religiosos. A gente às vezes pensa que só os cristãos é que são religiosos. Não, os pagãos têm as suas religiões. Eles acreditam nos seus deuses, eles oram a seus deuses, eles trazem ofertas para os seus deuses, eles seguem o código moral que eles acham que vem dos deuses deles. O problema é que isso não é baseado na revelação de Deus, vem da imaginação humana, não só os deuses, mas também todo esse sistema religioso que eles têm. E aí, porque esses deuses não são deuses verdadeiros, nas religiões pagãs, nas religiões que não são o cristianismo, você vai encontrar muito desse negócio de mantra, de repetir orações, como se a repetição de determinadas frases, de determinadas palavras, tivessem um poder mágico para influenciar a divindade. Então os pagãos ficavam repetindo frases diante dos seus deuses. Você tem um exemplo disso no Antigo Testamento, quando Elias desafiou os profetas de Baal. Vamos ver qual é o Deus verdadeiro. Um altar para Baal, que era o Deus pagão que estava sendo adorado em Israel, e um altar para o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal, e esse foi o acordo, não é? A competição, deviam orar a Baal para que Baal mandasse fogo do céu para provar que era Deus. E eles passaram o dia inteiro gritando: responde Baal, e ficavam pulando ao redor do altar, se cortava com faca, e responde Baal, e Elias, que não era nem um pouquinho politicamente correto, dizia: grita mais alto, pode ser que ele foi no banheiro, ou então foi para fazer alguma coisa, né? Grita aí mais alto para ver se Baal responde. E o pessoal repetindo: responde Baal. Elias, chega a vez de Elias, ele vai ao altar que ele erigiu e manda botar água em cima para deixar bem molhadinho o animal que estava morto, e ora uma vez só e diz: Deus, responde para que eles vejam que tu és Deus. E desce, todo mundo conhece a história, desce fogo do céu e consome o altar. É esse contraste que Jesus está fazendo aqui. Quando vocês orarem, não sejam como os gentios, porque eles pensam que pelo muito falar eles serão ouvidos. É porque eles não sabem quem é Deus. Jesus explica: vocês não devem ser semelhantes a Ele, verso 8, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Antes de nós pedirmos, antes de verbalizarmos a nossa necessidade, Deus já a conhece, porque o nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele não é como esses deuses da imaginação humana, mas Ele é o Deus que conhece todas as coisas. É o Deus que tem conhecimento dos menores detalhes sobre a sua vida. Ele não somente sabe tudo o que você precisa, mas Ele sabe exatamente o que você precisa, mesmo que você às vezes peça outras coisas. Ele sabe do que é que você de fato precisa. Com isso, Jesus não está desestimulando que nós insistamos diante de Deus ou perseveremos na oração quando Deus parece demorado em atender. Há uma diferença entre você instar com Deus e perseverar em oração com Deus e você ficar repetindo uma frase, ou como por exemplo a Ave Maria ou o próprio Pai Nosso, porque tem gente, há uma fórmula, há uma forma evangélica, né, dentro do cristianismo de fazer isso. E nós temos isso, o melhor exemplo é o da Igreja Católica, onde os fiéis são ensinados a rezar 10 Ave Marias ou 20 Pai Nossos para conseguir uma graça, ou para serem perdoados por Deus, ou para pagar algum tipo de pecado como penitência. Então, a ideia é que se você ficar repetindo o Pai Nosso, ou a Ave Maria, ou qualquer outro tipo de oração, aquilo vai sensibilizar Deus e fazer com que Deus atenda. Mas Jesus está dizendo que não funciona dessa maneira. Mas como eu falava, isso não quer dizer que você não possa argumentar com Deus. Mas quando você vai argumentar, pensa o seguinte: seu filho chega para você e diz: mamãe que está no céu, eu quero comer. Mamãe que está no céu, eu quero comer. Mamãe que está no céu, eu quero comer.
Mamãezinha querida que está no céu, não. Mamãezinha querida, eu quero comer. Mamãezinha querida. Você acha que seu filho chegar para você fazer isso? Né? E se seu filho, você vai preferir que seu filho chegue assim e diga assim: mamãe, eu estou com fome e eu preciso comer. A senhora sabe que eu tenho 5 anos de idade, eu preciso me alimentar regularmente. Por que a senhora não está me respondendo? A senhora não acha que eu sou importante para a senhora? Ah, sim. Então isso é insistir na oração. Isso é perseverar com Deus. Por que você não está me respondendo, Senhor? Eu te ofendi em alguma coisa errada em mim, algum pecado na minha vida? Ou será que eu estou pedindo errado? Por que o Senhor não está respondendo? Oh Deus, Tu és tão bom. A Bíblia diz que se a gente orar e pedir, o Senhor responde, mas o Senhor não está me respondendo. É diferente. Isso não é vã repetição. Isso é perseverar na oração, é insistir com Deus, é lutar com Deus em oração. E isso a Bíblia nos ensina a fazer. Mas pensar que você ficar repetindo frases, só por repetir frases Deus vai atender, isso é paganismo. Nosso Deus não é assim. Ele quer que você converse com Ele, que você raciocine com Ele, que você argumente com Ele, que você diga para Ele por que Ele deveria atender sua oração. E você diz, mas Ele já não sabe? Ele sabe, mas Ele quer que você saiba também. E é tão bom quando a gente fica diante de Deus e vai discutir com Deus por que Ele não está respondendo ou por que Ele deveria responder a oração. É até um bom exercício. Quando você for pedir alguma coisa para Deus, você escreve no papel, assim dizendo, 10 razões pelas quais Deus deveria me responder. E aí argumente com Ele. Aí você vai ver que de repente você não está tão precisando daquela coisa mesmo, não é? Que às vezes nós levamos a Deus necessidades que não são necessidades e que nós podíamos passar muito bem sem aquelas coisas que nós estamos pedindo. Então Jesus coloca 2 coisas que devem ser evitadas quando a gente for orar. A primeira é a hipocrisia, a gente usar a oração para parecer aquilo que nós não somos, e segundo, o uso das vãs repetições, quando nós deveríamos, na verdade, sabendo que Deus nos conhece, nós deveríamos argumentar com Ele e perseverar, o que é bastante diferente.